Então, olha só, pessoal, hoje o nosso assunto de fundamentos de eletricidade é o nosso teorema de Thevenin, né? Então, Thevenin também foi um pesquisador e ele desenvolveu um método de análise de circuitos que também usa a lei de Ohm, que usa a lei de Kirchhoff, né? Que nós vimos na aula passada. A aula passada foi sobre a segunda lei de Kirchhoff, né? Mas ela, né? A primeira lei, a segunda lei de Kirchhoff, a primeira lei de Ohm, a segunda lei de Ohm, são leis básicas da eletricidade e elas envolvem diversos teoremas também, que nem o nosso teorema de Thevenin, que é o assunto de hoje. Então, o método criado aí por Thevenin, ele é utilizado quando se deseja conhecer a tensão elétrica e a corrente elétrica em apenas um bipolo, ou em apenas um resistor do meu circuito, sem a necessidade de calcular as tensões e correntes nos demais bipolos. Então, essa é a lógica do Thevenin. Quando eu quero conhecer tensão e corrente em apenas um bipolo. Tá? O método que vocês aprenderam, as leis de Kirchhoff, já consigo determinar tensões e correntes em várias partes do circuito. Já o Thevenin não. O Thevenin é para a gente calcular apenas em um bipolo, a tensão e a corrente elétrica. Então, vamos falar um pouquinho do teorema e depois já ir para um exemplo, que é o que vocês vão utilizar para aprender esse método aí do teorema de Thevenin. Então, aqui é a parte teórica inicial. Então, olha lá, em um circuito formado apenas por bipolos lineares, são aqueles bipolos que eles não vão mudar a característica deles em função de temperatura, umidade, né? Então são bipolos, digamos que ideais, eles são lineares, a temperatura não vai alterar a característica física dele. Em um circuito formado apenas por bipolos lineares, todos os resistores e geradores que envolvem um determinado bipolo, que vai ser o nosso bipolo de estudo, podem ser substituídos por um gerador de tensão, denominado gerador Thevenin, composto por E de Thevenin, que é a nossa fonte de tensão, e o R de Thevenin, que é a resistência de Thevenin. Então, o que é o nosso E de Thevenin? Tensão equivalente de Thevenin. É a tensão em aberto, ou seja, em vazio, entre os pontos onde se localiza o bipolo de interesse, devido a todos os demais bipolos. A resistência de Thevenin é a resistência equivalente vista por esse bipolo de interesse. Como é que eu calculo essa resistência? Eu curto-circuito todos os geradores de tensão e eu abro todos os geradores de corrente. Ah, mas tá complicado isso aí, hein? Essa parte teórica aí tá meio chatinha, mas vamos ver isso na prática, né? Fazendo um exemplo passo a passo, vai ficar bem claro aí para vocês, tá? Então, eu vou substituir todo um circuito por um único gerador equivalente de Thevenin. E esse gerador ele vai ser composto pelo E de Thevenin e o R de Thevenin, que é a resistência de Thevenin e a tensão equivalente a Thevenin. Então, o teorema de Thevenin ele vai mostrar métodos para a gente calcular tanto E de Thevenin quanto R de Thevenin. É isso aí, resumindo, né? Resumindo o teorema de Thevenin. Então, olha só. A conversão de um circuito em um gerador equivalente a Thevenin. Então, eu tenho aqui um circuito formado por vários bipolos. Esses bipolos a gente pode considerar resistências, diodos, baterias, pilhas, indutores, né? Então, tudo que tem dois terminais eu posso estar com ele aqui, ó. E eu quero estudar a tensão e a corrente apenas em um determinado bipolo, que é o nosso bipolo de interesse. Então, eu tenho que transformar todo esse circuito aqui, ó, em um gerador equivalente de Thevenin.
Então, todo esse circuito ele vai se resumir a esse gerador. Isso aí vai dar para a gente demonstrar lá no nosso simulador hoje, para vocês entenderem até com uma maior clareza o que é esse teorema, o que ele faz, tá? Então, mas a ideia principal é substituir um circuito formado por vários bipolos pelo gerador de TVNAND. E o gerador TVNAND é bem simples, né, da gente trabalhar com ele, porque ele tem uma fontezinha de tensão e um resistor, que a gente chama tensão equivalente TVNAND e o resistor equivalente TVNAND. E aí eu ligo o meu bipolo nesse gerador. E aí eu consigo calcular a tensão e a corrente desse bipolo. Então eu deixo o circuito bem mais simples de se calcular. Valores de tensões e correntes em um determinado bipolo. Então vai começar o exemplo agora, né? Então o exemplo passo a passo. Então já é como se fosse um exercício, né? Esse exemplo aí, ele vale como um exercício. Olha só, dado o circuito a seguir, deseja-se conhecer a tensão V3 e a corrente I3 no resistor R3. É tudo 3 porque o resistor tem o número de 3, né? Então eu quero conhecer a corrente I3 e a tensão V3 nesse resistor. Então, o nosso resistor de interesse, ou bipolo de interesse, é esse resistor, R3. Então, vamos começar a entender como que é o método de TVNAND. Se vocês montarem esse circuito lá no nosso simulador, vamos lá, no nosso simulador, já para pegar os valores. Então, eu vou já lá no simulador para fazer o seguinte, ó. O simulador está aqui, o circuito está montado, então já vamos pegar os valores aí. Ele quer saber a corrente nesse resistor aqui, ó, de 47 ohms. Olha que fácil, é só pegar o nosso amperímetro, né? E ligar ele aqui no circuito. Olha só, a corrente deu 0,11 amperes. E ele quer saber a tensão nesse resistor aqui. O que a gente faz? Pega o voltímetro e liga aqui nos terminais, né, do nosso resistor. E olha só que fácil, 5,27. Pô, então não precisa calcular nada? Claro que precisa, né, pessoal? Porque o simulador ele está fazendo os cálculos que vocês vão aprender. Mas os resultados que a gente tem que chegar é esse daqui. Então eu tenho que ter 5,27 volts aqui nesse resistor, que é o meu bipolo de interesse, que ele está falando, que é o V3, e tem que ter a corrente de 0,11 amperes, que é o I3. Então, é esses dois valores é que a gente tem que chegar. Tá? Então, dá para simular, né, ó, o circuito antes de saber o resultado, né? Antes de fazer o cálculo teórico, ó, dá para vocês montarem aí o circuito. E o único detalhe é o seguinte, eu coloquei aqui 2 resistores em série. Por quê? O circuito ele tem um resistor de 150 ohms. E no nosso simulador, nós temos o nosso resistor, ele vai no máximo, se eu não me engano, a 120 ohms. Então, eu coloquei um de 100 e um de 50, aí dá 150. Né? Ou seja, esses 2 resistores aqui, ligados em série, é como se eu tivesse apenas um único resistor aqui de 150 ohms. Vai a teoria, né? Vale a teoria de resistores associados em série, né? Que eu somo o valor deles aí. Então, voltando agora para a nossa teoria, ó, voltando aqui. Então, nós já sabemos os valores, ó, do V3 e o I3, mas vamos lá, vamos fazer o cálculo pelo teorema de TVNAND. Então, para achar a resistência equivalente de TVNAND, lá naquele slide que tinha um monte de teoria lá, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que curto-circuitar as fontes de tensão, ou seja, as baterias. Então, são esses pontinhos aqui, ó. Aqui tinha uma bateria que ela foi curto-circuitada, ó. Eu tiro ela fora. Tiro ela fora e ligo um fio, né? Aqui a mesma coisa, ó. Aqui tinha uma outra bateria, que ó, eu deixei inclusive o circuito pequenininho aqui em cima. Eu tinha uma fonte de 10 volts aqui, ó. Aqui tinha uma fonte de 10 volts. E aqui tinha uma fonte de 15 volts. Então, nós curto-circuitamos
as nossas baterias, tá? E eu tenho que achar resistência de TVNAN olhando para esse circuito que sobrou aqui, ó. Então eu tenho que fazer o seguinte. Deixa eu mudar aqui. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que desligar desse circuito o bipolo de interesse, que é o resistor 3. Então, o resistor 3 é o meu bipolo de interesse. Eu tiro ele fora do circuito e eu vou calcular agora a resistência entre os pontos A e B. Então, eu tiro ele fora, ó. Tirei ele fora e ficamos só com o circuito sem o bipolo de interesse. Curto-circuitamos as fontes e sobrou o quê? O resistor R1 e o R2. E essa ligação desses dois resistores, vocês já notaram que ele está em paralelo, né? Então, está em paralelo a ligação. O R1 está em paralelo com o R2. Porque se vocês pegarem aqui esse R1 e mudar ele de direção, colocar ele aqui, ó, né? Fica mais fácil a visualização do paralelo. Mas são dois resistores ligados em paralelo. Então, o resistor equivalente de TVNAN, nós vamos calcular o R1 em paralelo com o R2. Nessas duas barrinhas aqui é paralelo. Como é que a gente calcula dois resistores em paralelo? Tem aquela regrinha lá do produto pela soma, ou seja, eu faço o produto desses dois resistores e divido pela soma desses dois resistores. Então, no caso aí, nós teremos aí, ó, 100 vezes 150, dividido por 100 mais 150. Então, esse vai ser o resultado do resistor equivalente de TVNAN. Então, olha só, 60 ohms vai ser o resistor equivalente de TVNAN. Então, o método de calcular o resistor equivalente de TVNAN é: tira o bipolo de interesse, ó, tiramos ele fora, curto-circuitamos as fontes e o que sobrou do circuito são resistores. Aí eu tenho que achar o resistor equivalente entre o ponto A e o B. Esse exemplo me deu como resultado o R1 em paralelo com o R2. Então eu faço o cálculo do produto pela soma. E achamos o valor de 60 ohms. Ó, já achamos o resistor equivalente de TVNAN. A próxima etapa é calcular a tensão equivalente de TVNAN. Então, ela é determinada pela tensão em aberto entre os pontos A e B. Então, eu medir a tensão entre A e B. Então, eu vou medir a tensão entre o A e B. Eu tiro também o meu bipolo de interesse, volto as fontes nos lugares, tá? Mantenho agora o meu circuito no lugar. A única coisa é que eu tiro o bipolo de interesse. E a tensão é a tensão que vai ser medida entre os pontos A e B. Então, se eu tivesse um voltímetro aqui, ligasse no ponto A e B, eu ia medir essa tensão. Essa tensão é a tensão equivalente de TVNAN. Então, e vocês já estão notando que tem uma tensão E2 e uma tensão V2. Então, eu vou ter a tensão E2, que é, ó, o positivo tá... O positivo, lembrando da segunda lei de Ohm, de Kirchhoff, né? A segunda lei de Kirchhoff. O positivo sempre é a pontinha da seta. Aqui também é positivo. Então, eu tenho uma pontinha da seta para cima no E2 e uma para cima e uma para baixo no V2. Então, eu vou ter que subtrair aqui o E2 menos a tensão do V2 para achar esse E de TVNAN aqui. Mas vamos fazer passo a passo isso aí. Então, nós temos agora, ó, o nosso circuito. Esse circuito agora, quando a gente tira o bipolo de interesse, ele se tornou uma malha, né? Uma malha fechada, ó. Então, tem uma malha fechada. E nessa malha fechada, nós temos o sentido da corrente, já foi dado, tá? Por isso que o sentido da corrente está no sentido anti-horário. Porque pela segunda lei de Kirchhoff, vocês aprenderam que se não tiver dado nenhum sentido de corrente, o que tem que fazer? Tem que chutar. Geralmente a gente chuta o sentido horário.
E vocês estão vendo que essas setinhas vermelhas aqui, ó, que representa a corrente elétrica, elas já estão no sentido anti-horário, porque ó, foi dado esse sentido de corrente aqui, ó. Então, esse sentido de corrente já me deu o sentido anti-horário nessa malha aí. Aí colocamos o nome da malha de alfa e damos o sentido horário de leitura das tensões, né? Adotamos um ponto de partida e começamos a equacionar a segunda lei de Kirchhoff, que nem vocês aprenderam na aula passada. Então, o ponto de partida é o nosso PP, né? Olha lá, tiramos agora para não poluir tanto o circuito, aquele dipolo de interesse saiu fora. E vamos equacionar, ó, a segunda lei de Kirchhoff na malha alfa. Então, o ponto de partida é esse. Então, a gente começa a caminhar, né, nessa nossa malha, no sentido horário, que é o que foi dado aqui, ó, do alfa. Então, o alfa ele indica o sentido que eu vou caminhar na minha malha para fazer a leitura das tensões. Porque a segunda lei de Kirchhoff diz o seguinte, que a somatória das tensões em uma malha fechada é igual a zero. É isso que a gente vai fazer. Então, se a gente começa a caminhar aqui, ó, do ponto de partida para o resistor 1, eu acho a parte de trás da seta. A parte de trás da seta, que representa o V1, é negativo. Então, eu vou ter menos V1 aqui. Então, vamos começar a montar a equação, ó, menos V1. Aí, continuamos a caminhar aqui, achamos o E2. O E2, ó, eu enxergo primeiro a ponta da seta, então é positivo. Mais E2. Continuamos caminhando. O V2, ó, é negativo porque eu estou enxergando aqui primeiro a parte de trás da seta. Então, é negativo. Aí, esse sentido de tensão já foi dado também no exercício, né? Agora, se não fosse dado, eu teria que me basear pela corrente. Lembrando que a corrente que entra nesse resistor, eu tenho esse sentido de corrente, ó, no resistor 2. Então, esse sentido de corrente me dá uma queda de tensão contrária, né? Por isso que a seta está contrária ao sentido de corrente I. E lembrando que a seta das baterias não tem o que pensar. A barra maior é o lado positivo. Então, eu sempre vou deixar a ponta da seta para o lado da barra maior. Aqui também no E1, ó, a barra maior é desse lado, então a ponta da seta é sempre o lado positivo. Então, retomando aqui o equacionamento, ó, saímos do PP, ponto de partida, achamos o menos V1, depois fomos por mais E2, e agora a próxima é o menos V2, ó, menos V2 na equação da nossa malha. E continuando, achamos mais uma parte de trás da seta aqui, que é o menos. Então, é o menos E1. E voltamos para o ponto de partida, igual a zero. Então, a equação da segunda lei na malha alfa é essa aqui, ó, menos V1 mais E2, menos V2, menos V1 igual a zero. O que é V1? Pela lei de Ohm, V1, que é a tensão em cima do resistor 1, é o valor do resistor 1 vezes a corrente que passa por ele. A corrente que passa por todos os bipolos dessa malha é a corrente I. Então, a tensão V1, eu calculo pela lei de Ohm, multiplicando a resistência pela corrente. Então, no caso aqui é R1 vezes I. E temos que manter o sinal de menos aqui. O E2 é o próprio 15, né? 15 volts, é a tensão. Já o V2 é o R2 vezes a mesma corrente I. Olha lá. Então, é menos R2 vezes o I para manter o meu sinal. E o E menos E1, o E1 vale 10, então é menos 10, igual a zero. Substituindo agora os valores dos resistores que foi dado. Ó, o R1 vale 100, então ficou menos 100 vezes I. Repete o 15. O R2 é 150, então é menos 150 vezes o I. Repete o menos 10 igual a zero. Agora é só
trabalhar nessa equação aí, a gente vai achar o valor do I, que é a corrente. Então, eu tenho menos 100, menos 150, é igual a mais 10 menos 15. Por que trocou o sinal do mais 10 e o menos 15? Porque era mais 15, ele mudou de lado, ficou menos 15. E o menos 10, trocou de lado, ficou mais 10. Menos 100i, menos 150i, menos 250i. Igual a mais 10, menos 15, menos 5. Então, eu tenho menos dos dois lados. Então, eu posso trabalhar com positivo aqui dos dois lados. Isolando o I, eu tenho que 5 dividido por 250 vai ser o valor do I. Mas por que eu quero calcular esse I? Para calcular depois o valor do V2, né? Então, porque eu preciso saber o valor do V2 para achar o E de TVNAM. Então, a corrente I vale 0,02 amperes, a corrente I. Agora, com essa corrente I, eu já consigo agora calcular a tensão V2, o E2 nós já temos. Então, eu vou pegar o valor do E2 e subtrair da tensão do V2 para achar o E de TVNAM. Por que eu estou subtraindo? Porque o E de TVNAM, eu tenho uma tensão para cima e uma tensão para baixo. Então, eu tenho que subtrair. Se as duas estivessem para cima ou se as duas estivessem para baixo, eu ia somar. Quando tem uma para cima e uma para baixo, eu tenho que subtrair. Então, para calcular agora o E de TVNAM, eu vou pegar o valor da tensão da nossa fonte, de 15, e vou subtrair do valor de tensão do resistor 2, que é o V2. E como é que a gente calcula o V2? O V2 é o valor do R2 vezes o I, pela lei de Ohm. Né? Então, a lei de Ohm me diz que tensão é resistência vezes a corrente. Então, colocando os valores aí, nós temos que o E2 é 15, e o R2 vai ser essa conta aqui, 150, que é o valor dele, vezes a corrente I que nós calculamos aí no slide anterior. Então, nós teremos como resultado 12 volts do gerador da tensão de TVNAM. Com a tensão de TVNAM calculada, 12, e com o nosso resistor de TVNAM calculado, que foi 60, nós montamos o gerador equivalente de TVNAM. Então, olha só, todo aquele circuito com aquelas duas fontes, aqueles resistores R1, R2, virou isso aqui, Então, o gerador equivalente de TVNAM, ele está fornecendo para o bipolo de interesse a tensão e a corrente que a gente vai querer calcular aqui agora. Então, eu tenho um circuitinho bem mais simples agora, que é muito fácil a gente calcular a tensão V3 e a corrente I3. Tudo usando agora a lei de Ohm. Então, finalmente, o V3 e o I3 agora eles podem ser calculados porque nós achamos o gerador equivalente de TVNAM. Então, pela lei de Ohm, nós sabemos que corrente é tensão dividido pela resistência. Então, eu quero calcular essa corrente I3 aqui, Então, a tensão dessa fórmula é a tensão da nossa fonte, que é a tensão de TVNAM aqui, que é 12. E a resistência é a resistência desse circuito. Eu tenho o R3 em série com o R de TVNAM. Então, eu vou ter que a tensão ela de TVNAM é 12 e a resistência é a resistência de TVNAM mais o valor da resistência do bipolo de interesse. Então, eu vou ter 12 dividido por 60, que é o R de TVNAM, mais o 47, que é o bipolo de interesse. Com isso, eu acho a corrente desse circuito. Então, achamos a corrente desse circuito que deu 0,11, que é o valor que a gente já tinha medido lá no nosso simulador. Então, o simulador já me deu esse resultado aqui. Mas aqui está 112,15 miliamperes. Mas é 0,11.
Miliampere é 10 a menos 3. É só colocar vírgula 3 casas à esquerda. Aí tira um mili. Fica 0,11. Aqui o simulador também não tem precisão, que a gente precisaria ter uma precisão de 1, 2, 3, 4, 5 casas. O simulador tem precisão de 2 casas só. Por isso que ele só deu o resultado 0,11 lá. E para calcular agora o V3, porque tem que calcular o I3 e o V3. Também lei de Ohm. Pela lei de Ohm, tensão é resistência vezes a corrente. Que resistência? A resistência do meu bipolo aqui, que eu quero calcular a tensão, que é o R3. Que corrente? A corrente que passa por ele, que é essa que nós acabamos de calcular. Então, a tensão V3 vai dar 5,27, que é 47, que é o valor do resistor, 3, vezes essa corrente aqui, que é 112,15 vezes 10 a menos 3. Mas o que é esse 10 a menos 3? É um mili. Mili é 10 a menos 3. Ou tira o 10 a menos 3 e escreve 0,112. Já tá bom para arredondar. Ou se quiser pôr 0,11215. Aí põe todos os valores. Dá 5,27. Então, lá no simulador, então nós temos esse circuito aqui. E esse circuito, nós temos lá os valores de E de Thevenin. Aqui é para achar o valor do gerador de Thevenin. Vamos lá no nosso simulador agora, Então, para achar o gerador de Thevenin, eu preciso fazer o seguinte, vamos tirar esse bipolo aqui. Voltar aqui os nossos equipamentos. Deixa esse nosso resistorzinho aqui. Agora eu vou pegar aqui o meu voltímetro. A tensão do gerador de Thevenin é a tensão que eu vou medir entre esses dois pontos, que é os pontos onde estava esse nosso bipolo de interesse. Então, a teoria para calcular o gerador equivalente de Thevenin é tira o bipolo de interesse. Tiramos o bipolo de interesse. Vamos medir agora a tensão que a gente tem nesses dois pinos aqui. Olha lá, deu 12 volts. Deu 12 volts. Então, essa tensão aí, de 12 volts, é a tensão do gerador de Thevenin. Voltando aqui para a nossa apresentação, é essa medição que eu fiz. Eu tirei o bipolo de interesse e medimos, a tensão que tem aqui. Então, deu 12 volts, que é o gerador de Thevenin, o E de Thevenin. O resistor equivalente de Thevenin é o R1 em paralelo com o R2, Só que o R2 aqui está dividido em 2 porque, por aquela questão que eu falei que o nosso simulador, o resistor chega no valor máximo de 120, e para dar 150, eu coloquei um de 100 em série com 50. E o resistor equivalente Thevenin, como é que a gente calcula? Tira as fontes, que aqui a gente teria uma fonte, E1, e aqui uma outra fonte, E2. Tiramos ela e curto-circuitamos. E aí a gente mede a resistência também nesses dois pontos aqui. Então, se a gente tivesse um ohmímetro para medir resistência, lá naquele circuito eu podia medir a resistência, claro, tirando os geradores e curto-circuitando. Ia dar esse valor aqui, de 60 ohms, que é o valor calculado quando nós temos dois resistores em paralelo, que é o 100 em paralelo com o 150. Então, deu 60 ohms. Eu estou repetindo agora, pessoal, tudo que eu falei na teoria, só que me baseando no nosso simulador. E aí, a gente pode fazer o seguinte, eu posso achar os valores do V3 e o I3, porque o exemplo ele pede para calcular o gerador de Thevenin, e com o gerador de Thevenin eu achar a tensão V3 e I3 naquele resistor. Então foi isso que nós fizemos lá no início, No início da aula eu já vim aqui para o simulador e já fiz essa medição. Então eu vou colocar aqui o nosso resistor de volta.
que esse resistor é o bipolo de interesse, e aí a gente pode medir a corrente, ó, que é 0,11, que é aquele 112 miliamperes, mas é 0,11 aqui, porque lembra, nós não temos precisões aqui de mais do que 2 casas após a vírgula, e a tensão V3 é a tensão medida em cima desse resistor, olha lá, 5,27. Então, 5,27 é o V3, que foi o que nós achamos aqui, né, na nossa teoria, ó. 5,27 de V3 e de I3, 0,11 amperes, que aqui está como 112,15 miliamperes. E aí eu posso fazer o seguinte teste. Ah, será que o gerador de TVNAN funciona mesmo? Então a gente vai agora, vamos fazer, ó, vamos substituir todo aquele circuito pelo gerador de TVNAN. Ó, vamos substituir todo aquele circuito pelo gerador de TVNAN que nós calculamos, que é uma fonte de 12 e um resistor de 60. E vamos ver se a gente chega nesses resultados mesmo. Isso aí é mais do que a prova que a gente está precisando para ver se realmente o teorema de TVNAN está funcionando. Então, vamos lá, ó. Então, eu tenho que ter nesse resistor aqui, ó, que é o bipolo de interesse, eu tenho que ter 5,27 e 0,11 amperes. Só que eu vou tirar todo esse circuito fora e ligar o gerador equivalente de TVNAN agora. Então, vou começar aqui, ó, vamos desligar o nosso circuito, vou deixar aqui o bipolo de interesse, ó. Eu vou tirar aqui também alguns componentes, ó, o resistor aqui vou tirar a fonte, vou tirar mais um resistor, eu só vou precisar de um resistor agora, né? É aqui, ó. Eu vou colocar esse resistor aqui, que vai ser o resistor de TVNAN, esse aqui, e esse aqui vai ser a fonte de TVNAN. Agora eu tenho que colocar lá os valores calculados. Então, o gerador de TVNAN, só relembrando lá, é 12 volts. Eu tenho que colocar 12 volts nesse gerador. O resistor de TVNAN é 60. Então, temos que colocar aqui 60, né? Olha lá, 60. Então, esse circuito desse lado aqui, ó, que tem a nossa fonte de 12 em série com o resistor, é o nosso gerador equivalente de TVNAN, esse aqui, ó. E eu vou ter que ter aqueles mesmos valores se eu ligar esse bipolo, hein? Então, vou pegar esse bipolo, ó, vou trazer ele mais pertinho aqui do circuito, ó. Vamos fazer a ligação dele agora no gerador equivalente de TVNAN. Esse é o nosso R3, esse resistor de 47 ohms. Então, olha lá, o circuito começou a circular corrente. Vamos medir a tensão agora nele. Medindo a tensão, olha lá, 5,27. Então, bateu com o cálculo do V3. Agora, vamos ver o I3 se bate, né? Ó, o I3, opa, 0,11, ó, bateu também. Ou seja, todo aquele circuitão que nós eliminamos ele fora, porém nós calculamos o gerador de TVNAN daquele circuito, ele nos deu como resultado de tensão V3 e I3 no bipolo de interesse os mesmos. Isso significa que o teorema de TVNAN ele está válido, né? O teorema que o TVNAN desenvolveu, ele é válido e ele é usado para fazer essa análise de um único bipolo, né, em um determinado circuito. Eu poderia agora usar esse gerador equivalente de TVNAN e testar outros resistores aqui. Claro que para cada outro resistor eu vou ter outros valores, né? Então, para o nosso bipolo de 47 ohms, eu vou ter os mesmos valores que foram encontrados no circuito completo, que é esse aqui, né? Então, esse circuito completo, o bipolo de interesse, ele tem um I3 de 0,11 e um V3 de 5,27. Como o
calculado de Thevenin, eu tenho os mesmos valores de V3 e I3. Né? Isso aqui está provando que o teorema de Thevenin realmente funciona. Vídeos. Tem um vídeo da aula passada aqui, ó, da segunda lei de Kirchhoff. E tem mais 2 vídeos aqui, ó. Esse vídeo aqui, que é a agenda 5 eletrônica, ele fala do teorema de Thevenin e do teorema de Norton e da superposição. O Thevenin é o que nós vimos hoje. Depois, se vocês quiserem assistir para dar uma reforçada nesse assunto, tem aqui um vídeo que eu estou sugerindo para vocês. O teorema de Norton, ele fala também nesse vídeo aqui, tá? E é o assunto da nossa próxima aula. Então, eu sempre falei para vocês que, às vezes, vocês, participando da aula já com algum conhecimento, ou um conhecimento básico, já vai ajudar muito o entendimento de vocês naquele determinado assunto. Que nada melhor do que você assistir 2, 3, 4, 5, 10 vezes a mesma aula. Aí vocês vão ficar especialistas num determinado assunto daquela aula, né? E aqui embaixo é um vídeo que é uma aula de laboratório. Então, tem o professor aqui que vai montar um circuito e vai medir, né? Pelos teoremas de Thevenin, ele vai achar também o gerador de Thevenin e vai mostrar para vocês na prática o teorema de Thevenin e o de Norton e da superposição, que são assuntos da próxima aula. Na verdade, o nosso assunto, ele para em Norton. Superposição a gente não entra, mas ainda é um teorema da eletricidade, que é para fazer análise também de tensões e correntes de circuitos. Então, vocês estão vendo que tudo que a gente está aprendendo agora é para calcular tensão e corrente de bipolos. Né? Então, esses teoremas, essas leis, elas proporcionam esses cálculos aí. Os simuladores trabalham baseados nessa matemática, né? Então, todo simulador vai trabalhar baseado nessa teoria, nessa matemática que vocês estão aprendendo. Então, fica como sugestão esses vídeos aí para vocês verem futuramente. Quem está gostando aí da parte, né, de eletricidade, de eletrônica, né? Talvez futuramente vocês farão até cursos nessa área aí. Então, quem está gostando, segue aí alguns vídeos aí de sugestão. São vídeos do Centro Paula Souza, tá? Esses aqui de baixo são todos vídeos do próprio Centro Paula Souza. Então, determine o gerador equivalente de Thevenin entre os pontos A e B do circuito. Então, esse exercício é só para determinar o gerador equivalente de Thevenin. Então, como é que a gente faz isso? Então, é entre os pontos A e B. Então, tem que tirar esse resistor R5 para fora do circuito, né? Tem que tirar ele fora. E aí, o que a gente faz para calcular o resistor de Thevenin? Aí eu curto-circuito as fontes. Então, eu vou tirar essa fonte E1 e vou tirar a fonte E2. E aí, eu tenho que achar o resistor equivalente entre esses dois pontos, sem esse resistor, né? Esse resistor eu vou tirar ele fora. E para calcular o E de Thevenin, eu vou também tirar esse resistor fora desse circuito e vou ter que medir a tensão entre os pontos A e B. Então, vamos lá. Passo a passo aí. Resolução. Então, a resistência equivalente de Thevenin entre os pontos A e B é determinada, ó, curto-circuitando Z1 e E2. Aqui, ó, E1, E2. Retirando-se o bipolo de interesse, no caso, o R5. Então, eu vou curto-circuitar E1, E2 e tirar o nosso bipolo de interesse. Olha lá, é justamente isso aí, ó. Isso aí é o que está escrito aqui em cima. A resistência equivalente Thevenin entre os pontos A e B é determinada curto-circuitando as fontes e retirando o bipolo de interesse, que no caso é o R5. E aí, o que a gente precisa fazer? Precisamos achar agora o resistor equivalente entre os pontos A e B. Então, vocês estão vendo que, ó, o R2, o R1 e o R3, eles estão em série.
Então, eu posso tirar esses 3 resistores e colocar apenas um único resistor que vai substituir esses 3. E como que vai ser o cálculo? É a soma, né? Resistor em série, eu somo os valores. Ó, então, tem um destaquezinho aqui amarelinho, ó. Então, esses 3 estão em série. Então, como é que a gente vai calcular isso aí? Somando o valor do R1 mais o R2 mais o R3, colocando aí na ordem numérica aí, né? Então, o R1 vale 100, o R2 330, o R3 470, ó, deu 900 ohms. Então, eu posso tirar esses 3 e colocar um único resistor que vale 900 ohms. E esse resistor equivalente, ele vai estar em paralelo com o R4. Né? Então, esse REQ1, o REQ1 é o resistor equivalente dessa associação série, que é 900. Esse REQ1 ele vai estar em paralelo com o R4. Né? Então, seria isso aqui, ó, REQ1 em paralelo com o R4. E aí a gente usa a mesma regrinha daquele exemplo, que é o produto pela soma, né? Então, o resistor entre os pontos A e B, que vai ser o resistor de Thevenin, é o valor do REQ1 vezes R4, dividido pelo REQ1 mais o R4. Então, como resultado, nós teremos 90 ohms. Então, 90 ohms de resultado aí para o resistor de Thevenin. A dúvida, pessoal, tem que fazer as contas, tem que pegar a calculadora, o celular aí de vocês, se tiver calculadora, tem pelo menos uma calculadora básica, dá para fazer essas contas aqui. E agora, a próxima etapa é calcular a tensão de Thevenin, né? Tem o E de Thevenin, que é a tensão equivalente de Thevenin. É calculada também, ó, retirando-se o bipolo de interesse e medindo a tensão entre os pontos A e B. Então, eu preciso retirar o nosso bipolo, ó, e medir essa tensão. Só que, na teoria, não dá para eu pegar um voltímetro e medir aqui, né? Então, a gente vai ter que calcular. E como é que a gente vai calcular? Usando a segunda lei de Kirchhoff, né? Porque, ó, sobrou uma malha aqui. Sobrou uma malha, então é só aplicar a segunda lei de Kirchhoff para achar a corrente. E com o valor da corrente, eu vou achar tensão no resistor 4, ó, porque eu preciso saber a tensão entre A e B. A tensão entre A e B é essa tensão E2 e a tensão que vai ter nesse resistor aqui. Aí eu preciso saber o sentido, né, da corrente para analisar se a tensão eu vou somar. Lembra, eu vou somar a tensão se as duas setinhas estiverem para cima ou as duas para baixo. Agora, se tiver uma para cima e uma para baixo, eu vou subtrair a tensão de Thevenin entre o A e B, que é esse mesmo ponto aqui, né? Ó, se vocês analisarem, ó, esse ponto B é esse mesmo ponto aqui, né? Então, aqui é o ponto B também, ó. E o ponto A aqui, ó, é aqui. Então, é a tensão que vai ser medida, ó, entre esses dois pontos, que vai ser o nosso E de Thevenin, né? Que é o que a gente vai ter que calcular, porque não dá para medir. Na teoria, a gente não mede, né? A gente calcula. Então, olha só. Está aqui agora o nosso circuito com o sentido de corrente. Ó, mas esse sentido de corrente, ele foi chutado. Porque não tem, né? Aqui, ó. O exercício não me deu nenhum sentido de corrente. Então, quando não dá, nós chutamos. É o que diz a segunda lei de Kirchhoff. Estou chutando. Se por acaso o valor da corrente der negativo nos cálculos, significa que o valor, que o sentido que nós chutamos é o contrário. Então vamos tentar nesse sentido aqui, sentido horário. Acho que vai dar certo nesse sentido horário. Então isso significa que
Se a gente chutar mesmo sentido horário, olha só, a queda de tensão é para cima. E olha, o E2 também é para cima. Então, se as duas setas estão para cima, o E de Thevenin, que é a tensão entre A e B, vai ser a soma dessas duas tensões, que é o E2, que a gente já sabe que vale 3, e eu preciso achar o V4. Para achar o V4, eu preciso achar essa corrente I. Por isso que a gente precisa aplicar as leis de Kirchhoff aqui, para achar essa corrente aqui, que é o que está faltando. E aí eu consigo achar esse E de Thevenin fazendo isso aí, né? Então, só um detalhe aí, ó, que o sentido da corrente I foi chutado e será calculado pela segunda lei de Kirchhoff. Com este sentido, teremos que o E de Thevenin, ele vale a tensão E2 mais a tensão V4. No cálculo da corrente I, termos o sentido inverso do que foi indicado, aí a gente tem que inverter o sinal do V4. Então, se no cálculo aqui, ó, a gente vai agora calcular pela segunda lei de Kirchhoff a corrente I. Se der negativo, significa que é para cima a corrente aqui, ó, e não é para baixo. Se a corrente for para cima, a setinha do V4 ela muda, ela vem aqui para baixo. Aí o E de Thevenin vai ser E2 menos V4. Mas vamos ver se acontecer isso, tá? Eu acho que não vai acontecer isso, vai manter esse sentido mesmo, vai dar um valor positivo aqui de corrente. Se der um valor positivo de corrente, estamos com o cálculo de E de Thevenin do jeito que está aqui, E2 mais V4. Se der I negativo, vai ser E2 menos V4. Então, próxima etapa é achar o E de Thevenin. Então, nós tiramos aqui o dipolo de interesse, chutamos, ó, o sentido de corrente no sentido horário, foi chutado aí, né? Colocamos todas as quedas de tensões, só relembrando, em resistores, ó, corrente num sentido, queda de tensão no outro. Olha aqui o resistor 1, corrente subindo, tensão descendo. Olha o R4, corrente descendo, tensão subindo. Olha o R3, corrente da direita para a esquerda, tensão da esquerda para a direita. E o E1 e o E2? Como são baterias, não tem o que pensar. O tracinho maior é o positivo. Depois, colocamos um ponto de partida e damos o sentido de leitura da malha alfa. Sentido horário também. E o E de Thevenin vai ser o E2 mais o V4 se a nossa corrente manter esse sentido aí, se ela continuar, se o cálculo da corrente I for positivo. Então, aplicando a segunda lei na malha alfa, saindo aqui do nosso ponto de partida, a primeira tensão que a gente acha é positiva, ó, por causa da pontinha da seta. Então, nós teremos mais V2. Continuando, temos outra setinha aqui, ó. Então, é o mais E2. Continuando, ó, mais uma setinha, mais o V4. Continuando, mais uma setinha aqui, ó, mais o V3. Continuando, mais uma positiva, ó, mais o V1. E o E1 é negativo, ó. O E1 é a parte de trás da seta, então é menos E1. Voltamos para o ponto de partida, igual a zero. Agora é só colocar aqui os valores de E2, o de E1 nós já temos. Agora o V2, pela lei de Ohm, o nosso V2 vale o valor do R2 vezes o I. R2 vezes o I. O E2 é o 3, mais 3. O V4 é o R4 vezes o I.
o V3 é o R3 vezes o I, o V1 é o R1 vezes o I, e o menos E1 é menos 12, igual a zero. Nós temos os valores do R2, do R4, do R3 e do R1. Então, é só ir colocando o valor deles. 330 vezes o I, repete o mais 3. 100 vezes o I, que é o valor do R4. O valor do R3 é 470. O valor do R1 é 100. E o valor do E1 é 12, só que é negativo. Menos 12 igual a zero. Achando o valor do I aqui, vamos isolar, deixar o lado esquerdo com as incógnitas I, que é o mais 330, o mais 100 e o mais 470I e o mais 100I. Igual, e aí eu mudei de lado, o menos 12 passou a ser mais 12 e o 3 mais 3 passou a ser menos 3. 330 mais 100 mais 470 mais 100 dá 1000I, igual a 12 menos 3, igual a 9. Isolando o I, nós temos que o I vale 9 dividido por 1000. Que isso aqui é igual a 0,009 amperes, ou 9 miliamperes, né? 9 miliamperes também seria uma resposta aqui. E agora, achando o E de Thevenin, nós calculamos o V4, né? Precisa calcular o V4, que vale R4 vezes I. R4 é 100, vezes o I que nós calculamos é 0,009. O E2 é 3. Né? Olha lá, o E2 é 3. Então, é 3 mais o 100 vezes 0,09. Então, é 3 mais 0,9. Então, dá um E de Thevenin de 3,9. Então, achamos o nosso gerador equivalente de Thevenin, que é esse aqui do lado direito. Então, tudo isso que nós fizemos foi para calcular esse gerador, que é o que foi pedido nesse exercício 1. Então, o E de Thevenin, 3,9, que acabamos de calcular, e o R de Thevenin, 90 ohms. E ficou aqui os pontos A e B. Então, esse circuito aqui, ó, que está com o tracejado, o gerador equivalente dele é esse aqui, que foi calculado. Agora, se a gente colocar o resistor entre os pontos A e B aqui, né? Se a gente ligar aqui aquele resistor aqui entre os pontos A e B, fica fácil de achar a corrente I e a tensão V nesse resistor. Então, o próximo exercício, ó, com o gerador equivalente de Thevenin calculado no exercício 1, calcule a corrente e a tensão no resistor R5. Então, olha só, já está praticamente pronto aqui, ó, o gerador de Thevenin é esse aqui, que o E de Thevenin vale 3,9 volts, o R de Thevenin 90, o resistor R5 vale 910. Então, a nossa corrente I, pela lei de Ohm, é tensão dividido pela resistência. Que tensão? O E de Thevenin. Que resistência? A soma da resistência 5 com o R de Thevenin, porque elas estão em série. Com isso, calcula-se a corrente I. A achada corrente I, fica fácil de calcular a tensão V. Né? Também pela lei de Ohm, a tensão V vai ser o valor da resistência vezes o valor da corrente. Então, nós temos aqui como resolução, o nosso gerador está aqui, ó, que foi calculado lá no exercício 1. Temos agora o bipolo de interesse, que é esse R5 de 910. Então, aplicando a lei de Ohm, olha lá o que eu acabei de falar. Corrente é tensão pela resistência. Que tensão? E de Thevenin. Que resistência? R de Thevenin mais o R5. Então,
teremos aí, ó, o cálculo da corrente dessa maneira aqui, ó. 3,9, que é o E de Thevenin, dividido pelo valor do R5 mais o R de Thevenin, que é 90 aqui mais 910. Então, vai dar uma corrente, ó, de 3,9 miliamperes. Com essa corrente agora, ó, nesse circuito, que é a mesma, ela não muda, nós temos o valor do R5, que é 910. Se eu multiplicar 910, que é o valor do resistor 5, vezes o valor da corrente, que foi calculado aqui, nós achamos a tensão V, que também, isso aí é a nossa lei de Ohm. Né? Então, lei de Ohm, pela lei de Ohm, vou pegar o valor do resistor 5, que é 910 ohms, e vou multiplicar por 3,9 vezes 10 a menos 3. O que é o 10 a menos 3? É o mili. Mili é 10 elevado a menos 3. Então, vai dar um valor de 3,55 volts. Então, nós teremos aqui nesse circuito uma corrente I no resistor R5 de 3,9 miliamperes e a tensão V de 3,55 volts. Então, o exercício 3, ele quer o gerador equivalente de Thevenin entre os pontos X e Y. Tá? Então, tem que usar lá a nossa teoria, que é, tira esse bipolo de interesse aqui, que vai ser o RL. É um valor qualquer esse aqui de resistor, mas ele vai sair fora porque o cálculo do gerador equivalente Thevenin vai ser entre esses dois pontos. Então, não preciso saber o valor desse resistor aqui. Tira ele fora. Para achar o R de Thevenin, vocês vão tirar os geradores, curto-circuitar. Ah, mas como é que eu tiro o gerador e curto-circuito? Tem que fazer o desenho. Tem que desenhar esse circuito, ele completo, e depois desenha tirando esses geradores aqui. Tá? Então, se a gente tivesse lá na escola, a gente ia estar fazendo esse... Eu ia estar desenhando lá na lousa para vocês, e vocês no caderno, passo a passo, do jeito que eu estou fazendo aqui. E aí, vocês terão dois resistores aqui, ó, em série, que aí vocês vão somar, que é o R1 com o R2. Né? Eles vão estar em série e em paralelo com esse aqui, de 3.300. Esse 12K é 12.000. Né? K é 10 a terceira, então é 12.000 ohms. Então são valores maiores aqui, né? Os resistores. Com isso, vocês vão achar o R de Thevenin. E o E de Thevenin tem que aplicar a segunda lei de Kirchhoff aqui. Malha alfa, né? Adota aqui o sentido de corrente horário. Coloca o ponto de partida. Se o sentido de corrente for horário, montem as quedas de tensões. Ó, o R1 vai ser desse lado, né? O R3 vai ser desse lado. Ó, o R2 vai ser desse lado, que vai ser a tensão V2, né? Aí você pode chamar aqui de tensão V2. Essa aqui pode chamar de V1. Essa aqui pode chamar de V3, né? E monta a equação. O E2 é para cá, é o lado maior, né, da setinha, do símbolo aí da nossa bateria, e o E1 vai ser para cima. Montem a equação, achem o valor da corrente I. Achado o valor da corrente I, vai dar para achar o valor do V3. Do jeito que está aqui, ó, o V3 é para cima e o E2 é para baixo. Isso significa que o E de Thevenin, entre esses dois pontos, vocês vão ter que subtrair o E2, que é o maior aqui de 30, menos o valor aqui do V3. Aí vocês vão achar o E de Thevenin. E aí monta o gerador.